O presidente Luiz Inácio Lula da Silva resgatou em um discurso feito hoje a mentira mais ridícula e vergonhosa de todo o seu atual mandato. Nós passamos 2 anos, do dia 1º de janeiro de 2023 até o dia 31 de dezembro de 2024, reconstruindo o país. Vocês não têm noção a quantidade de escolas que nós pegamos paralisadas. Vocês não têm noção a quantidade de casas do Minha Casa Minha Vida que foram paralisadas. Pois é, desde que assumiu esse mandato em janeiro de 2023, Lula tem insistido na narrativa de que encontrou obras paradas pelo governo anterior. Só que, ao fazer esse discurso hoje, Lula ignorou, intencionalmente ou não, o fato de que o Tribunal de Contas da União divulgou ontem um relatório que mostra que mais da metade das obras públicas em todo o país estão paralisadas. De acordo com o TCU, são 11.941 projetos interrompidos, que correspondem a 52% dos contratos em andamento no país. Ou seja, agora, durante o governo Lula, mais da metade das obras públicas que deveriam estar em andamento estão paradas. Que moral ele tem para falar qualquer coisa em relação à paralisação de obras em outro governo? Mas, por incrível que pareça, essa ainda não foi a pior parte dessa argumentação de Lula no discurso. A pior parte foi o que veio logo em seguida. Eu hoje estou inaugurando conjuntos habitacionais que começaram a ser construídos em 2013 e que simplesmente ficaram paralisadas por irresponsabilidade, porque alguém nesse país inventou que ia criar uma carteira verde e amarela, porque alguém nesse país inventou que ia fazer casa verde e amarela, e eu não vi nenhuma casa verde e amarela, porque no nosso governo as pessoas pintam a casa do jeito que quiser. Pode ser vermelha, pode ser branca, pode ser azul. Não, você não ouviu errado. Essa é a terceira vez desde que assumiu esse mandato que Lula diz que casas do programa Casa Verde e Amarela, que foi o programa substituto do Minha Casa Minha Vida durante a gestão anterior, eram todas pintadas de verde e amarelo. Esse programa, por sinal, oferecia para as regiões norte e nordeste do país taxas de juros menores do que as do Minha Casa Minha Vida. Enfim, por mais que pareça óbvio, eu separei aqui uma matéria do site do próprio governo federal, publicada em julho de 2022, que traz uma foto de um conjunto residencial construído pelo programa que prova que nem mesmo as casas desses conjuntos, onde as casas são padronizadas, eram todas pintadas de verde e amarelo, como Lula diz. E ainda nesse mesmo discurso, Lula deu mais uma demonstração clara da velha filosofia comunista. Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Porque pobre nesse país é tratado como se fosse invisível. Aliás, pobre só é enxergado na época das eleições. Na época das eleições, o pobre é a pessoa que tem mais valor no mundo. Todo mundo vai atrás de pobre, todo mundo pega criança pobre, todo mundo tira fotografia. Depois que ganha as eleições, desaparece e os pobres ficam no país. Pois é, o Lula que diz isso agora é o mesmo que dizia antes das eleições presidenciais de 2022, isso aqui. Eu falo de muita coisa, eu falo de economia, falo de tudo. Estou quase que nem uma Luiz Mercadante, que nem você, Eduardo. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Bicho, o povo entra em delírio. Porque é isso que o povo quer. Mas depois que assumiu a presidência, o que foi visto na prática foi Lula comprando móveis luxuosos para o Palácio da Alvorada, como o sofá de mais de 60 mil reais, Lula gastando mais de 27 milhões de reais em reformas nos palácios presidenciais, Lula exigindo um novo avião presidencial que deve custar 1,5 bilhão de reais, entre outras regalias sustentadas pelo dinheiro do povo brasileiro. Lula pode até criar as mais variadas narrativas nos seus discursos, mas eu apresento provas, e contra provas não há argumentos.